Essa questão dessa sinalização de um modelo mais desenvolvimentista, com maior intervenção do Estado, e essa dificuldade que a gente tem de dialogar com a sociedade sobre quais os malefícios que isso causa na economia real, do cidadão comum, da dona de casa, do trabalhador comum. Você acredita que realmente a gente vai ter isso como desafio para conseguir pressionar o Senado? Porque eu falo que a intervenção do professor Barnabé foi providencial, porque realmente eu concordo com ele, acho que a gente tinha que pressionar muito mais o Legislativo, especialmente o Senado. A pressão tinha que ser muito maior, o que mostra que essa manobra em Brasília foi uma tragédia, porque quem estava lá com um gado mesmo, acho que a gente pode falar isso, apesar de toda a boa vontade, não entende o que está acontecendo, não entende o que está fazendo. Talvez não tinha noção que pudesse haver realmente manobras de infiltrados lá dentro para causar o que causaram, e aí o prejuízo é maior. Então, a gente já dois paralelos, né, professor Machado, sobre a dificuldade de mostrar para a sociedade civil onde está a resolução do problema e onde tem que ser feita a pressão, também é um pouquinho da dificuldade de dialogar com a sociedade sobre esse modelo de excesso de Estado interferindo na economia. O que o senhor acha a respeito disso? Bom, vamos lá. Eu gosto do Barnabé porque ele é otimista, né? É o cara mais otimista do mundo, né? E eu acho que não é bem assim. A gente tem que... Porque que leitura que a gente pode fazer? É o que a gente vem assistindo todos os dias na televisão. Nessa relação do judiciário com o executivo e com o próprio legislativo. Não é isso que a gente vem observando nas decisões judiciais anteriores e nas atuais. Como o próprio Antônio colocou, a própria questão da liberdade de expressão está sendo boicotada. Então, se o povo não conseguir... Só um recorte, o próprio executivo fez o quê? Ele jogou para o judiciário a questão do teto de gastos, já deixou ultimamente, foi lá e falou, não, isso aqui está fora, então vamos evitar mandar para o Congresso. Você acabou dando poder que extrapolou a própria Constituição. Então, quando a gente traz isso para dentro da questão econômica, o modelo econômico que o novo presidente tenta adotar, ele já foi testado em outros estados-nação e não deu certo. Não é aqui que não dá certo, não foi na Venezuela que não deu certo, não foi no Peru, não está sendo agora no Chile, não funciona. Por quê? Porque o Estado tem a sua limitação. Se eu não tiver o investidor para trazer capital internacional, para fazer principalmente investimento em infraestrutura, eu aumento muito a brecha de fraude. Que aconteceu no pré-sal, né? Sim, o PAC 1, o PAC 2. Nós tínhamos muitos contratos ativos de infraestrutura, todos eles superfaturados. Então a obra não andava, era adendo contratual. Então, por que isso? Porque isso estava encurtido na própria política. É a política de governo do modelo socialista. Ou seja, fazer um caixa para proteger e para se perpetuar no poder. Eu não tenho como excluir isso dessa constante. Se a gente pega o Porto aqui, por exemplo, né, Antônio, que houve uma valorização do Porto como ativo da atividade portuária, o que começou a fazer com que houvesse interesse do investidor privado. Sim. Em razão da valorização da companhia. Ela que dava prejuízo passou a ter superávit. Sim. Então você altera o cenário. Se você tem uma estatal deficitária, você não tem a atração de um capital que vai favorecer o Estado para vender esse ativo, né? Ou estou falando bobagem? Não, de fato, o fato do porto ser estatal já é uma intervenção no regime econômico. Ele já é, de per se, uma intervenção no regime econômico. Tá? Então, essa intervenção tem que ser justificada de alguma forma. No caso, justificou pelo interesse nacional, estratégico, etc, etc, etc. Ótimo, tudo bem. Mas voltamos aqui também, e lembremos também o que o professor Alexandre falou. O Estado tem o seu limite de atuar. Ainda que seja o Estado mais lídimo, mais limpo, mais honesto, mais sacrossanto do planeta, quanto tempo demora para fazer uma licitação? Só um TR para uma privatização de um porto, para passar por todas as instâncias administrativas que ele tem que passar, demora 1 ano e meio, 2, com muito otimismo. Então, dentro desse contexto,
Será que a iniciativa privada tem as mesmas limitações? Não, não tem. Ah, você consegue provar isso? Ah, consigo, Antônio. Olha o desempenho dos terminais privados, Sim. olha o desempenho dos portos públicos. E os portos públicos são bem mais equipados que os terminais privados. Os terminais privados são mais velozes, giram mais carga, têm preços mais competitivos. Então, veja, não estou falando que a iniciativa privada é a panaceia para tudo. Ela também tem os seus problemas, também tem os seus limites, também tem as suas questões. O bem-estar nacional de um bem de interesse nacional não é a primeira preocupação do interesse privado. Mas o Estado, nesse caso, também não está desempenhando bem aquilo que precisa desempenhar. Se a economia do país passa pelo Porto de Santos e o Estado não está conseguindo fazer essa economia fluir, deixa quem sabe fazer trabalhar. Ah, mas eu não quero entregar, quero ter uma parcela de intervenção. Ok, muda o modelo. Muda o modelo. Mas não abre mão da iniciativa privada. Porque abrir mão 100% da iniciativa privada é abrir mão das suas vantagens. Eu comentei no programa aqui, porque quando os dois vieram falar da questão do pré-sal, ficou muito claro, o Alexandre passou várias informações que eu não tinha, de quanto o modelo brasileiro, o modelo de privatização, o modelo de exploração brasileiro, com excesso de intervenção estatal, foi decisivo para prejudicar a exploração, porque ninguém entendia. Não, o pré-sal, vamos, né? E de repente não aconteceu nada daquilo. Então houve um excesso, houve um certo protecionismo, né, nas nossas reservas, não foi feito o processo licitatório correto, pelo que eu entendi, e isso foi determinante, inclusive, para perder, né? Para perder aqui o processo de sede. Dois pontos, né? Aquela reserva em material nacional... Não tinha estrutura para... Não tinha estrutura. É fácil. Pega o governo Dilma para trás, vê a movimentação de leilões e vê do Temer para frente. E a parcela em o barris, que né? O que a gente faz hoje, em termos de barris mesmo, de produtividade, ela foi, digamos assim, ela foi superada de forma gigantesca neste período, de 2017 até agora.